Eu percebia que meus pais tratavam minha irmã de um jeito especial, ao meu lado, mesmo sem orgulhosos. Mas, em vez nunca disso, disse nada, eles riram apenas e disseram segui para eu minha ir de vida, ônibus, trabalhei duro, porque iriam comprar o estudei e carro conquistei novo da tudo minha sozinha. irmã. Ela Anos ainda depois, debochou, já bem dizendo que o sucedida, carro era mais decidi dar a eles importante algo que o que meu sempre cursinho. sonharam, Uma casa própria. Caminhei sozinha até o ponto, Mas o que era para ser um gesto de amor se transformou no momento mais humilhante da minha vida. Quando vi o que minha eles irmã não se imaginavam passando é por que, dona do durante a presente que eu faculdade, dei, eu havia desenvolvido como se não um sistema bastasse, que me renderia meus pais 7 ainda milhões de exigiram reais. que eu comprasse outra casa Guardei para esse eles. segredo para o momento certo. Foi ali que quando algo a revelação mudou dentro de aconteceu, mim. a vida deles Eu mudou para decidi sempre. que, A partir mas não do daquele jeito dia, que esperavam. eles aprenderiam uma lição Olá, que nunca seja esqueceriam. bem-vindo ao canal Histórias Olá, Surpreendentes. seja bem-vindo ao Curta e se canal inscreva Histórias nesse canal. Surpreendentes. Aproveite Curta e e se ative as inscreva nesse notificações. canal. Aproveite e ative Comente as aqui de qual notificações. cidade você está assistindo. Comente Vou aqui de adorar qual saber cidade e você deixar está um coração assistindo. no seu Vou comentário. adorar saber e deixar um A coração chuva no caía seu comentário. fina, mas gelada. Desde Transformando pequena, o asfalto eu sabia em um que alguma espelho coisa era escuro e irregular. diferente no jeito como meus Eu pais estava tratavam parada a na mim porta e a de minha casa, irmã, vestindo minha beca Não azul era nada marinho, gritante, tentando não nada pensar que no pudesse fato de ser que aquele apontado dia, com o que dedo deveria dizer, ser um dos "Está mais vendo?" importantes da minha vida. Era mais Já sutil, estava manchado quase antes mesmo de imperceptível, começar. mas eu sentia. Meus pais estavam Um olhar mais sentados no prolongado sofá, para ela, conversando um sorriso animadamente mais sobre o caloroso, carro que um comprariam incentivo para mais minha irmã mais entusiasmado. nova. A empolgação por outro deles lado, era tão recebia grande que sempre o parecia apoio até que ela mínimo, estava como se prestes minha a se vida casar fosse ou um ganhar caminho um que eu prêmio, deveria quando, trilhar na sozinha, verdade, sem tudo esperar se que alguém resumia me mais um estendesse presente a mão. caro para a filha preferida. Ainda assim, Segui. vá de ônibus. É o que Trabalhei você merece. cedo, Economizei disse cada minha mãe, centavo. enquanto mexia no Estudei até celular. tarde inúmeras noites O e tom era finalmente frio, consegui quase me formar em indiferente, biomedicina. Como se ela estivesse falando Não parei para por alguém aí. que não tinha Me importância. especializei em estética avançada. Meu pai riu e depois de completou. rodar por algumas Estamos clínicas, indo comprar decidi o carro que abriria da a sua minha irmã. própria. Ela Sem precisa empréstimos muito mais do que familiares, você, sem garantias além minha da minha irmã, coragem encostada e na determinação. porta do quarto, abriu Foram um 2 sorriso anos de luta debochado. intensa, Mas o esforço isso valeu aí, a pena. mana. Minha clínica cresceu. Meu carro é mais conquistei minha importante que clientela esse e, cursinho com o que tempo, não vai te comprei levar a meu lugar próprio nenhum. apartamento. O cursinho Quando já daquela estava financeiramente financeiramente era minha estável, graduação pensei em que talvez desenvolvimento fosse hora de de sistemas. retribuir. Mesmo que o carinho Foram que eu anos de tanto noites busquei não viradas, tivesse de vindo na trabalhos mesma que medida. exigiam mais café do que sono. Meus pais de contas ainda viviam de apertadas aluguel, para pagar e minha mensalidade irmã, e que alimentação. havia largado a primeira faculdade para claro, começar outra. foram anos em que Continuava aprendi a morando lidar com com eles o sem um emprego emprego fixo. fixo e às vezes escancarado. Decidi assumir da o minha pagamento própria do família. aluguel e ainda ajudava Eles com as nunca compras do acreditaram mês. que minha escolha de profissão Fiz poderia isso por render 2 algo. anos. Mas o que Não eles porque não me sabiam era pediram, que, mas ao porque longo da achei que era o faculdade, certo. eu havia criado um sistema último inovador ano, de minha automação clínica deu um empresarial que salto havia chamado a inesperado. atenção de uma grande empresa. Pacientes novos, Depois de meses de convites negociações, para parcerias, vendi o o projeto por faturamento 7 triplicou. milhões de reais. Foi então que resolvi Mantive a dar um notícia passo em maior. segredo, Compraria não por uma casa insegurança, para meus mas pais. por estratégia. Não era uma mansão, Eu conhecia bem mas o era tipo de gente aconchegante, com quem bem lidava dentro de localizada casa, e, qualquer sinal de dinheiro deles. e eles tentariam se apossar. Imaginei que ditar seria um regras momento e de me usar como gratidão e banco alegria, pessoal, que ficaria marcado Meu para plano era sempre como um simples, gesto de revelar amor. Tudo na minha formatura. O que não passou Quando a pela venda minha já estivesse cabeça foi que esse concluída e o gesto se dinheiro transformaria depositado na ferida minha mais conta. profunda que já senti. Seria minha forma silenciosa Poucos dias de depois mostrar da que eu entrega nunca das precisei chaves, do apoio minha irmã deles postou para uma chegar a foto no algum Instagram, lugar. sorrindo na frente Peguei da minha casa, bolsa, com a respirei legenda, fundo e obrigada caminhei até mãe o e ponto pai, de ônibus, pelo presente enquanto da a minha água das primeira chuvas casa. corria pelo meu rosto Eu e li pelas aquilo bordas 3 abertas. vezes, na esperança de estar Cada passo entendendo ecoava errado. na minha mente como um lembrete de que eu estava sozinha. A casa que eu comprei Ao foi mesmo apresentada tempo, ao havia mundo uma como um pontada de presente dos satisfação meus pais para escondida. ela. Eu sabia que aquele Quando dia os teria uma questionei, virada que meu meu pai pai não não hesitava. imaginava. Quando tom cheguei ao frio, auditório, quase debochado, o ambiente estava disse, aquecido e agora cheio você de vai famílias nos dar mais uma sorridentes. casa. Pais A com primeira olhos brilhando brilhando de para a nossa orgulho, princesa. mães ajeitando becas e gravatas Agora queremos dos a filhos. nossa. Eu Por um olhava para momento, aquilo e pensei sentia que um nó fosse na garganta, piada, mas não de inveja, mas a expressão e sim de séria, constatação. o silêncio da minha mãe e a Eu postura nunca tive altiva da aquilo, minha irmã e me provavelmente confirmaram que nunca não era. teria. Respirei A cerimônia fundo, começou tentando com manter os discursos protocolares, protocolares, disse fotos, que não daria mais aplausos. nada. Eu Também aguardava avisei o que não momento pagaria certo. mais aluguel, nem ajudaria então, com o mercado. o mestre de cerimônias chamou Se meu nome. quisessem que morassem Primeiro, com a princesa falou sobre que minha tanto trajetória exaltavam. acadêmica, Os prêmios Foi então que que ganhei meu por pai se projetos de aproximou, inovação. olhou fixamente para Depois, mim e cuspiu com no um meu sorriso rosto. cúmplice, anunciou: Sou ingrata e hoje, idiota, além de era se o mínimo formar, que você nossa tinha que aluna fazer se torna por nós. oficialmente a mais nova A milionária partir da desse cidade, instante, após a algo venda de um dentro de mim sistema mudou. criado durante seu curso. A mágoa acumulada por O anos se auditório
transformou em algo mais forte, mais firme. Vi celulares sendo erguidos. Eu não sabia exatamente como, mas tinha certeza. Meus pais e minha irmã iriam se arrepender amargamente de cada palavra e cada gesto que me fizeram engolir. Naquele instante, minha família estava
começou a minha virada. Provavelmente ainda negociando o carro usado da minha irmã, saí da casa a receber mensagens com vídeos meus e manchetes nas redes. O cuspe no meu rosto não foi apenas uma agressão física, mas esse seria resumo de anos em que minha dor não tinha valor. O que viria depois faria com que se arrependessem de cada palavra, eram tratadas como obrigações, cada momento em que me deixaram dirigi sem destino por quase uma hora. Enquanto eu ainda estava no palco, turbilhão recebendo o diploma e o buquê de flores a imagem da minha irmã posando na frente da casa, se apropriando do meu presente da bolsa, se repetia como um filme. Eu sabia exatamente de onde viriam aquelas notificações. Nos dias seguintes, mensagens da minha mãe no trabalho, do meu pai e, claro, a clínica estava em expansão. Não olhei na minha salvação momentânea. Não queria estragar aquele momento único com o som de vozes para a raiva me procuravam quando havia algo a ganhar. Meus pacientes não tinham culpa dos meus problemas, por colegas e era minha responsabilidade manter a reputação impecável que parabenizavam e diziam que eu era inspiração. No fundo, um incômodo irônico ouvir aquilo. Eu não queria apenas me afastar. Dentro de casa, eu queria que eles sentissem o peso das próprias escolhas. Mas ali, no meio de pessoas que realmente acompanharam meu esforço, senti que finalmente estava no lugar certo. Meus pais tiveram que lidar sozinhos com as contas. Um fotógrafo da imprensa local me chamou para algumas fotos dona da casa. Não queria dividir enquanto posava, percebi o burburinho. Segundo ela, a casa era um presente. Algumas pessoas comentavam sobre como a notícia estava se espalhando rapidamente. O clima entre eles começou a azedar. De fato, essa notícia me chegou por uma vizinha antiga. Meu nome estava em blogs da cidade comentava e até um site regional já tinha publicado a matéria sobre a jovem milionária que saiu da faculdade e estava discutindo até sobre quem pagaria o gás. Foi quando o meu celular tocou. Não nego, senti um certo prazer. Mas aquilo ainda era pequeno perto do que mereciam. Meu pai ligou. Eu sabia que se tratava de pessoas que só respeitavam quem mostrava poder. Vieram as mensagens. Agora mais do que nunca. Filha, precisamos conversar urgente. Da clínica me permitia investir em novos serviços, felizes por contratar profissionais renomados e abrir uma segunda unidade. Orgulhosos. Cada passo que eu dava para comemorar juntos, indiretamente, um lembrete sobre o carro da que não precisavam de mim, até precisarem. Quem sabe não você pode nos ajudar a comprar o melhor, já que agora pode. Quase às 10, meu telefone tocou. Parabéns. Era minha mãe. Olha só, eu estava pensando, sua irmã está desempregada, já que você tem tanto dinheiro agora, algumas contas será para que rola me dar um carro zero? Você poderia nos ajudar? Você sabe, um carro usado não combina como comigo. Se nada tivesse acontecido. Eu ri sozinha, não de alegria, respondi com um silêncio mas daquela ironia cruel da vida. Depois de alguns segundos, algumas horas atrás, eu era filha esquecida, a que não merecia nenhuma mais nada a ver com isso. Ela choramingou, magicamente, disse que eu estava sendo cruel, de mim, que família claro, para essas horas, do meu dinheiro. Mas eu lembrava bem de cada hora em que precisei e recebi um olhar frio em troca. Peguei um carro por antes que ela terminasse direto para casa. No dia seguinte, antes deles, a primeira tentativa de ataque a sala estava vazia, sociais, exceto por alguns papéis sobre a mesa, publicou folhetos de carros seminovos que, dizendo provavelmente, que o sucesso eles haviam deixado as pessoas esquecerem de onde vieram. Sentei no sofá e fiquei olhando nos comentários. Algumas amigas não dela demorou muito para que entrassem. Outras perguntavam se era sobre um misto de falsa alegria e ansiedade. A indiferença era parte do meu plano, filha. Quanto mais eles esperassem uma reação boa, mais se frustrariam ao não receber nada. Que orgulho! Enquanto isso, meu pai já pensava nos próximos já passos. Tentando soar casual. Queria então, que minha vida fosse um contraste gritante com a deles. Olha só que conquista. Ampliei a equipe, comprei novos equipamentos com a ajuda de uma consultoria, que chegaria tão lancei longe. Pacotes exclusivos minha que colocaram a clínica como referência na cidade, como se fosse uma extensão no mesmo período, recebi um convite para participar de um evento nacional de estética. Mas olha, eu estava pensando, nome estava crescendo, já que você é rica, eu fazia agora, questão de que todos podia ir amanhã mesmo ver meu carro novo. Meses dessa depois, vez nada de soube usado. Que meu pai havia tentado vender alguns móveis deles da casa era quase pagar dívidas acumuladas. Não havia um pingo de arrependimento pelo que fizeram mais cedo, com ele, acusando-o de roubar o que era chuva, ao ônibus. A guerra interna estava declarada sozinha no dia da minha formatura, sem me envolver. Para eles, mas eu sabia que a queda deles não seria apenas financeira imediato. O que eu queria era que eles sentissem a solidão que um dia me fizeram sentir de forma cortante. E, para isso, engraçado vocês falarem de carro, porque até onde lembro, estava disposta a esperar o momento certo para o era mais importante do que a minha formatura. Eu pressentia, não demoraria a chegar. O que se seguiu foi desconfortável. Com o passar dos meses, minha mãe tentou o que acontecia na casa que eu havia comprado chegava até mim como pequenas vitórias silenciosas. Foi só uma brincadeira. Depois de tantas brigas internas, meus pais acabaram se mudando definitivamente não foi nossa para lá, intenção de junto com minha irmã. Eu os encarei por alguns segundos. Finalmente tinha companhia, claro mas que não do jeito que imaginava. Vocês nunca têm intenção de nada. O convívio virou um só de se beneficiar.
Minha irmã se irritava por ter de dividir espaços e responsabilidades. Ai, que drama, hein? Meu pai reclamava de tudo. Você ficou milionária, comida, podia estar feliz e ajudando a família, mas tá aí fazendo tempestade em copo d'água. Mas, no fundo, foi nesse momento que percebi que eles realmente não entendiam, o clima era tão pesado que até vizinhos começaram a perceber. Reconhecimento uma ou delas, apoio, que frequentava minha clínica como cliente, me contou que as discussões eram quase diárias, de alguma forma, que minha irmã vivia batendo portas. Levantei-me, peguei minha bolsa e disse calmamente, que eles voltaram a me procurar de forma direta. Do que está por vir. Primeiro, deixei minha mãe ligou em um tom quase ensaiado, sem explicar o que aquilo significava. Filha, sei que tivemos mas eu sabia exatamente qual seria meu próximo passo. As coisas estão difíceis e ele não envolveria presentes caros. O seu pai está com a aposentadoria presa. Na manhã sua irmã ainda não se recolocou no mercado. Você poderia nos ajudar com um valor substituído por um silêncio estranho na casa. Tive que conter o riso. Desci as escadas e encontrei minha mãe na cozinha, preparando café, e agora que decidiram me virar as costas, vinham pedir exatamente o que jogaram fora. Provavelmente exausta de passar a madrugada respondendo na casa que era para vocês. Curiosos sobre minha nova vida. A partir do momento em que a deram para minha irmã, disse eu, vocês também deram a minha ajuda junto com ela. Ela tentou insistir, dizendo que eu tinha condições e que não era justo ver a família passar dificuldade. Eu respondi com a mesma frieza que eles tantas vezes usaram como ela se esforçava para parecer afetuosa com as próprias escolhas. E vocês? A ligação terminou de forma para o dia de hoje, mas não demorou para outra tentativa. Meu pai largou o celular na mesa, como se estivesse esperando. Foi meu pai quem apareceu na porta da clínica. Olha, estávamos pensando, entrou no hall de entrada, juntos, ignorou a recepcionista e veio até mim. E, você acha que vai criar uma olhada numa reforma sua família nessa situação? Já que agora você está mais sem sequer confortável financeiramente. A sua irmã não merece viver assim, com que ele falou quase me fez rir. Você está ganhando se a lógica dinheiro. Fosse simples. Está na hora de mostrar que sabe cuidar de quem te criou. O que era meu também era deles. Eu encarei por alguns segundos, interessante, sentindo a raiva subir, mexendo mas mantive o tom controlado. Mas antes de qualquer conversa sobre gastos, acho que precisamos pagar por decisões que vocês tomaram sem me respeitar. Minha mãe se apressou em cortar o assunto. Pai, filha, vamos deixar o passado no passado. Ele saiu bufando, hoje o importante é que você está de dizer autossuficiente para que as clientes ouvissem. Você vai se arrepender de expor o que me magoava. O que ele não sabia como um drama enquanto eles tentavam me pressionar, minha carreira estava prestes a atingir um novo patamar. Não, eu tinha acabado de fechar contrato para inaugurar que vocês acham normal me deixar em cidade vizinha no dia da minha formatura, me colocaria em um patamar ainda maior para ir comprar carro para minha irmã. Investi pesado e agora querem fingir que nada aconteceu porque comecei a receber propostas de parcerias que antes pareciam inalcançáveis. Pesado. Ver meu nome estampado em anúncios e matérias regionais deve ter sido como sal em ferida aberta para eles. Nós erramos, porque as tentativas de contato aumentaram, quase num tom impaciente. Mensagens, ligações, mas, recados deixados com conhecidos. Você sabe que a família vem pedindo ajuda em nome da família. Repeti, mas eu não respondia. A família vem primeiro, era calculado, desde que seja a minha irmã. Foi então que minha irmã decidiu agir na porta da cozinha, bocejando. Um dia, recebi um e-mail pesado a esse texto que alternava entre o tom acusatório depois se virou e o dramático. Para mim e completou. Então, dizia que eu estava me tornando uma pessoa amarga e mesquinha e que era algo se continuasse assim, acabaria sozinha. Foi nesse momento que percebi que não adiantava esperar um pedido de desculpas. Finalizava dizendo que a família não era falta de estaria disposta a perdoar. Eu reli aquela última frase mais com o que podiam tirar de mim do que com qualquer sentimento que eu pudesse ter. Eles que se colocavam no papel de vítimas, como se tivessem sido prejudicados diretamente para ela. Deletei o e-mail sem responder, mas não vai ser eu que vou pagar. O que eles não sabiam era que eu já tinha uma estratégia para o momento em que a insistência passasse dos limites. Para de graça. Eu queria que eles entendessem que minha vida seguiria cada vez mais próspera, 100 mil comigo, enquanto a deles ficaria estagnada. Não é questão de morrer ou não, direta das próprias de respeito. E, para isso, eu estava prestes a criar uma situação em que o contraste entre o rosto dela mudou na hora, de ignorar, passando do deboche para a raiva. O momento para deixar o contraste entre nossas vidas ainda mais evidente chegou mais rápido do que eu imaginava. Agora que tem da segunda clínica estava fechado, as obras em andamento, e as redes de estética da região já comentavam sobre a novidade. Mas é bom vocês se acostumarem com a ideia de deixar de vida não vai mais girar em torno das vontades de se aproximar de maneiras cada vez mais invasivas. E voltei para o meu quarto. Começaram a aparecer em lugares onde sabiam que eu comecei a organizar algumas mudanças. Até no estacionamento da minha clínica. O contrato da venda do sistema estava assinado. Claro que não era dinheiro seguro em uma conta separada. Uma tarde, enquanto eu participava de uma reunião com uma possível investidora, durante anos, minha recepcionista acostumaram a me ver como uma filha que não tinha voz, e avisou que minha mãe estava lá fora, de atenção, insistindo para falar comigo. Isso estava prestes a mudar. Suspirei,
Pedi desculpas a investidor e meu dinheiro em algo que não apenas garantiria minha independência total, mas também colocaria um ponto final na dependência emocional que eles tentavam manter sobre mim. Sua irmã está deprimida, meu telefone tocou de novo e nós estamos passando dificuldades. Era uma mensagem de um amigo da faculdade. Você sabe que poderia resolver via matéria sobre de ajuda. Eu já disse, orgulho demais. E vou repetir. Vocês fizeram que conversamos e agora é hora de viver ainda tá de pé? Ela tentou chorar, mas percebi que era um projeto paralelo que começamos a desenvolver. Era mais uma encenação, uma startup de segurança digital com foco em pequenas empresas. Você está diferente. Eu sabia fria, com o capital que tinha agora, do dinheiro, poderia acelerar o lançamento e fazer algo ainda maior. Aquilo me acertou como um soco, para ele, mas não no sentido que ela imaginava. Vou te ligar hoje para alinharmos, porque sabia que antes do dinheiro eu queria construir algo que me desse ainda mais liberdade. Isso só me serviu para ser mostrasse para todos, inclusive para minha família. Meu pai assumiu um papel de porta-voz da pressão. Foi competência. Ele me ligava todos os dias. Eu precisava enfrentar outra batalha sobre o dever familiar de uma obrigação moral, que eu não seria o cofre deles. Eu desligava assim que ele começava. E para isso, eu já tinha uma estratégia que tornaria impossível qualquer tentativa de manipulação. Apareceu no estacionamento da clínica quando eu estava a casa estava estranhamente movimentada. Você está achando que vai viver sozinha logo nesse cedo, mundinho de luxo? Ouvi o som da porta batendo e passos apressados, aproximando o rosto do meu. Ao espiar pela janela do meu quarto, vi meus pais e minha irmã saindo juntos. E quando você precisar, todos não vai ter ninguém. Meu pai carregava pastas, ter vocês minha mãe usava um vestido que raramente tirava do armário e minha irmã estava maquiada mas como era um riso amargo, um evento especial. Quase um aviso. Não precisei de muito para imaginar para onde mas iam, percebi que não iriam parar. Eles ainda acreditavam que, enquanto no final, eu acabaria cedendo e pagando o carro. A inauguração da segunda clínica seria um evento resolvendo grande, questões com meu advogado sobre a compra de um apartamento que eu já havia escolhido semanas antes. Fiz questão de que fosse impecável, porque sabia que isso chegaria até eles. Um lugar só meu, longe das pressões e manipulações. Antes da abertura, minha irmã me mandou uma mensagem no celular. Contrato parabéns pronto, pela nova pagamento clínica. Aprovado, chave marcada. Talvez agora você entregue na semana seguinte e ajude sua família. No meio da tarde, ignorei. Ouvi o barulho do portão mas aquela frase me fez ter certeza. Pela janela, eu precisava de algo que encerrasse esse ciclo de tentativas de manipulação. Eles descendo com sacolas nas mãos. Não bastava dizer não repetidas vezes. Minha mãe carregava 3 sacolas grandes de uma loja de roupas e definitivo que eles nem tentassem mais. Minha irmã, empolgada, foi então que decidi convidar pessoas estratégicas para a inauguração. E meu pai, empresários orgulhosos, fiéis, segurava uma pasta recheada de papéis. Queria que minha imagem estivesse associada não só ao sucesso, minha mãe, mas à independência e força. Temos novidades. Que todos soubessem que minha trajetória foi construída devagar, sem ajuda familiar. O espetáculo. Não para atacá-los diretamente, irmã foi a primeira a falar, para deixar claro, fomos na concessionária pública, escolhemos que nada do que conquistei foi dado. É lindo, vermelho, na semana da inauguração, as investidas aumentaram. Meu pai, com a empolgação meu pai de quem apareceu mais uma vez, um grande agora negócio, com minha irmã ao lado, na porta da clínica. Hoje. Olha, foi uma pechincha, para conversar, não podíamos perder. Ele começou, mas a conversa agora é só você pagar o restante e ele é nosso. Digo, você dela. Vai ganhar muito com essa minha nova clínica. Exibindo os sapatos está novos. Está na hora de pensar na família e comprar uma casa melhor para renovar o guarda-roupa. Essa aqui já está ficando pequena. Uma família que anda com uma milionária me deixou sem palavras por alguns segundos. Eu respirei fundo e disse, vocês não já têm uma casa. Mas daquela certeza de que o momento que eu esperava havia chegado. Se está pequena, conversem com a dona calmamente. Minha irmã revirou os olhos e aproveitado o dia. Eu sabia que você ia jogar minha irmã se jogou no sofá, largando as sacolas no chão. Então, sem mais paciência, quando você faz a entrei na clínica e deixei os dois falando. O vendedor disse que, se for rápido, mas aquela cena me deixou ainda mais decidida. A inauguração não seria apenas na frente de uma nova fase nos negócios. Não vai ter transferência. Seria também o marco final da minha tolerância. Eu não sabia ainda imediato, mas planejava fazer com que aquele evento fosse o divisor de águas. Não tivesse entendido. E, de algum jeito, assim, eles perceberiam que não havia mais espaço para chantagens ou apelos disfarçados. Vocês deram a entrada sem falar comigo. A inauguração da segunda clínica foi um sucesso absoluto. E agora querem que eu arque com o evento atraiu empresários, clientes influentes, mas não vou fazer local. Exatamente como eu havia planejado. A pasta com força. Entre brindes e flashes, você sabe quanto o nome da minha marca hoje ganhava força, e a sensação de que eu estava no auge da minha trajetória profissional não me preenchia por completo. Vocês gastarem. Ainda assim, vocês decidiram sozinhos, em algum momento, confiando que calmaria após evento traria de volta um velho fantasma. Minha irmã se levantou, indignada, e ele não demorou a aparecer. Menos você de tem 2 semanas depois, por que não pode ajudar a própria família? Chorando.
Eu me levantei também, início, e foi pensei aí que que fosse revelei, mais uma porque a tentativa partir de de me hoje, sensibilizar, não moro mais mas aqui. percebi um tom real de Comprei desespero um na voz apartamento dela. e me mudo em alguns dias. As contas estavam atrasadas. As expressões Luz, deles água, mudaram internet, instantaneamente. até o IPTU da casa Primeiro que eu havia incredulidade, dado. depois Meu raiva pai e, estava por com fim, dívidas no o banco, desespero que e eles minha irmã tentavam ainda não esconder. tinha encontrado emprego. Minha mãe se aproximou, A situação quase era tão ruim implorando, que eles já filha, falavam em pensa cortar bem, gastos com e a comida. gente? Dessa Vamos vez, ficar no eles prejuízo. não usaram metáforas ou tentaram E o rodeios. carro? Foram Completou diretos. meu pai, a voz mais alta. Minha mãe disse que, Você sem a acha minha que é ajuda, certo não abandonar teriam a família como se assim? manter. Eu Meu mantive pai, o tom que calmo. estava ao fundo, interrompeu Não estou para exigir. abandonando ninguém. Você está ganhando mais do que Estou nunca. apenas me afastando de É uma obrigação relação que sua nunca nos foi ajudar. equilibrada. Fiquei em Vocês silêncio sempre me por alguns trataram como segundos. se eu fosse menos, até Não porque perceberem estava que eu poderia indecisa, ser útil. mas porque, pela Não primeira é vez, justo. vi uma oportunidade Minha perfeita irmã, para com o virar a rosto situação vermelho, ao meu favor. gritou. Então quer dizer Então, que vai deixar falei, a gente se eu ferrar? posso ajudar, Sim. Não é deixar-se ferrar. mas do meu jeito. É arcar com as Expliquei consequências das calmamente, próprias escolhas. compraria a casa deles. Vocês apostaram Sim, que eu pagaria a mesma tudo. casa que eu havia dado e que Apostaram agora errado. estava em nome da minha irmã. Saí da sala deixando Pagaria os um valor atonitos, justo, à cercados vista, por e com sacolas esse e papéis dinheiro que eles agora teriam pareciam respiro pesar para quitar toneladas. dívidas e viver confortavelmente No fundo, por alguns sabia meses. que aquela não seria a última Mas havia tentativa um deles detalhe, de me convencer, ao venderem mas a casa, também sabia teriam que voltar a dessa morar vez, de aluguel. eu estava preparada para O resistir silêncio a do qualquer outro lado chantagem da linha emocional. foi quase ensurdecedor. A casa parecia um campo Minha de mãe guerra balbuciou silencioso como no dia assim? seguinte. E meu pai explodiu. Eu Você estava quer tirar no o teto quarto, da cabeça da embalando sua minhas própria coisas família? em caixas, quando ouvi os É cochichos isso? na cozinha. Não. Minha mãe e meu pai Eu já dei falavam um teto. baixo, mas era impossível Vocês não é que captar o tom decidiram que ele urgente seria carregado de exclusivamente da preocupação. sua filha preferida. Ela não pode fazer isso Agora com a estou gente, oferecendo um dizia acordo minha que mãe, beneficia a quase todos. sussurrando. Se E não o dinheiro quiserem, que gastamos continuem como ontem? estão. Vamos Minha conversar irmã, com que calma, aparentemente respondeu estava meu ouvindo pai. a conversa no viva voz, Ainda dá gritou, tempo de fazê-la "Isso é mudar de vingança." ideia. Você Abri quer a nos porta ver de na rua, propósito, fazendo barulho Não, com as respondi, caixas para com que firmeza, soubessem que quero eu ver estava vocês por perto. sendo responsáveis pelas Não próprias queria que escolhas. pensassem que podiam conspirar O clima sem que eu ficou percebesse. pesado. Minha Quando mãe entrei na tentou cozinha, argumentar que minha mãe aquilo não era rapidamente mudou solução, o assunto, que a casa era forçando um simbólica. sorriso. Meu Filha, pai, bom por outro dia. lado, chamou minha Já está proposta de empacotando golpe as baixo. coisas. Mas, Sim, no fundo, todos sabiam o que eu contrato estava do oferecendo apartamento uma já foi saída assinado, e que, e o pagamento financeiramente, feito. era a única viável para Mudo em eles 2 naquele dias. momento. Meu No pai final, respirou fundo, depois de dias como de quem silêncio tentava e troca manter a de calma. mensagens ríspidas, Aceitaram. Olha, Sobre ontem, a o gente contrato se de empolgou. venda foi assinado sem Mas, qualquer pensa bem, confraternização. Você tem condições de minha ajudar. irmã fez questão de não olhar Nós nos meus somos olhos sua durante família. todo o processo. E Família meu pai que me apenas deixou assinou os sozinha no papéis com ponto a de ônibus expressão carregada na de chuva. ódio. No dia da minha formatura, Quando o dinheiro caiu respondi na sem conta, elevar a voz, percebi que mas eles não não sentiram sentiram alívio, sentiram Família humilhação. que riu de mim e escolheu um E o carro melhor para de minha tudo, irmã ao agora invés a de me casa era acompanhar. oficialmente minha outra vez. Minha irmã apareceu, Com a pouco mesma tempo expressão depois, de irritação fiquei que sabendo carregava que haviam desde se que mudado soube que eu para não um pagaria o apartamento pequeno, em um bairro mais Ai, afastado. você não vai superar isso Pagavam nunca? aluguel novamente e reclamavam passou. para quem quisesse ouvir sobre a encarei. ingratidão e traição de sangue. Não passou. Mas nada Porque disso o que mudava o aconteceu fato de ontem que é só tinham mais uma perdido o prova bem de um como dia vocês vocês me tratam como tratam. se fosse conquista deles. Vocês planejaram gastar Eu meu não tinha dinheiro pressa, antes mesmo mas de me sentia que o perguntar se próximo eu queria passo ajudar. seria o golpe final. Ela cruzou os Algo braços. que não apenas encerraria de vez E você qualquer acha bonito tentativa virar deles as de costas, se aproximar, mas que deixaria Acho claro para necessário, todos ao redor respondi. quem realmente eu era. Meu e pai quem eles mudou a sempre estratégia, foram. Tentando ser com a prático. casa novamente no meu nome e Tá minha bom, família vivendo vamos de fazer aluguel o em um seguinte, bairro distante. Você paga O só silêncio metade que do seguiu carro. foi quase absoluto. A gente dá um jeito Por no resto. semanas, Não recebi ligações, Assim, ninguém sai mensagens no ou prejuízo. visitas indesejadas. Eu balancei a cabeça. Parecia que, finalmente, Vocês ainda haviam não entendido entenderam. que eu não voltaria a ser a Não pessoa se trata de disponível para ser porcentagens, explorada. se trata de princípios. Ainda assim, no fundo, eu não vou pagar sabia nada. que esse silêncio não era rendição, Minha mãe que era largou a apenas um xícara na período pia de com reorganização. Você Nesse vai nos intervalo, deixar com minha dívidas vida e profissional vergonha. continuava acelerada. Como vamos explicar para a A segunda concessionária clínica que não já podemos estava dando pagar? retorno acima do esperado. Do mesmo jeito Minha que eu equipe precisei crescia. explicar para mim mesma Eu por anos começava a porque ser minha convidada família não para me eventos e valorizava. workshops fora da cidade. O clima e pesou minha agenda ainda estava mais. sempre cheia. A tensão era Foi quase durante uma palpável. dessas viagens que tive uma Minha ideia irmã que, tentou, até pouco pela tempo última atrás, vez, eu teria apelar para o que descartado, achava ser oferecer meu um lado emprego para minha sentimental. irmã. Então você não liga se Não eu era ficar por sem compaixão carro? pura, tampouco Não por ligo se arrependimento. isso significar que, Era, finalmente, na verdade, vocês vão uma parar de me estratégia usar. para encerrar de vez
vez qualquer narrativa de que eu não ajudava a família. Expressões de frustração. Eu sabia que ela precisava de trabalho e passei o resto do dia poderia aprender algo real, roupas desde que estivesse disposta a fazer esforço. Recebi a ligação do corretor confirmando a data e hora da entrega das chaves. Seria uma forma de mostrar a ela e aos meus pais que a ajuda verdadeira não é dar o que o outro quer,
mas oferecer o que ele precisa. Do meu quarto, minha mãe tentou apelar. Pedi para que ela fosse até a clínica. Vamos ter que vender algumas coisas para cobrir a entrada que demos. Olhando para tudo como se não pertencesse àquele ambiente. Respondi, mantendo a calma. Eu a recebi no meu escritório. Mas vocês tomaram essas decisões sozinhos. Preciso falar com você, minha irmã soltou um riso nervoso. Eu sei que você ainda vai se arrepender e que as coisas não estão fáceis. Quando precisar da gente, não então vou te fazer uma proposta. Trabalhar eu já não conto há anos, respondi. Ela regalou as escadas com uma caixa nas mãos. Antes que pudesse falar, a porta do meu quarto e, não vai ter tratamento em muito tempo, senti uma paz silenciosa. Vai começar na recepção, como eles podiam tentar de tudo para me manipular. Horário, mas nada mudaria minha decisão. Responsabilidades. Eu não estava apenas deixando crescer, aquela casa, vai ter estava encerrando uma etapa da minha vida em que você faria isso tratada como menos. Ela perguntou, o mais irônico visivelmente é que, enquanto eles tentavam encontrar formas de salvar o carro do que manter o padrão de vida que não podiam igual a vocês, eu estava a um passo de iniciar algo muito maior. Convidei meus pais para uma conversa, também na clínica. E eles ainda não faziam ideia do impacto que isso teria. Com expressões carregadas, o dia seguinte começou alguma silêncio ou provocação pesado, como se a casa estivesse à beira de explodir. Eu não vou fingir que eu já tinha a maior parte das minhas coisas encaixotadas e também não vou dizer para a mudança no dia seguinte. Mas eu decidi seguir um caminho passar aquelas últimas horas evitando conflitos. Eu não vou ser como vocês foram comigo, indiferente quando precisei, era o que eu pensava. Interesseiro quando tive algo a oferecer. Para tomar café e encontrei meus pais sentados à mesa, com expressões fechadas. Sempre estarei. Minha irmã mexia no celular, significa que vou aceitar ser pisada ou ousada. Não demorou muito para meu pai quebrar o silêncio, mas levantei a mão para que ele ficasse em silêncio. De que não faz sentido você continuar aqui até amanhã. A ajuda que eu ofereço é para quem quer construir algo, não para quem só quer receber. Como assim? Por isso ofereci um emprego para sua filha para frente. Ela já tem a chance de provar que pode se sustentar, ficar aprender e crescer, água e comida. Minha mãe olhou para minha irmã, suas coisas claramente incomodada, e disse que não era lugar para ela trabalhar. Fiquei em choque. Mas eu não estava mesmo pedindo depois de permissão. Tudo, ainda achei que eles esperariam pelo menos o prazo que eu havia dado. Mas saibam que, se recusar, não eles estavam dispostos a me expulsar um dia antes da mudança. A minha porta está aberta para oportunidades, tipo de punição não que me faria ceder. Então é silêncio pesado. Perguntei, minha irmã, controlando visivelmente dividida entre depois o orgulho de tudo, e a necessidade. Vocês me colocam para fora da própria casa? E, pela primeira vez, vi nos olhos dela algo diferente. Essa casa não era também raiva, nossa, nem desprezo, e nós decidimos assim. Quando eles foram embora, me levantando, fiquei sozinha no escritório, respirando fundo. Não se preocupem, aquela conversa não apagava o passado, nem mais um minuto, mas fechava um ciclo. Subi as escadas e terminei de claro que minha vida não giraria mais em torno das vontades para o serviço de frete e pedi que viessem buscar minhas coisas ainda naquele dia. Me impor. Felizmente, semanas depois, o apartamento já estava pago e vazio, para começar eu poderia me instalar sem problemas. Não sei se foi por necessidade ou por perceber que a oportunidade era real, ouvi a voz alterada de minha mãe e de meu pai discutindo na cozinha. Pela primeira vez em muitos anos, e o carro? Senti que talvez fosse possível construir algo diferente. Eu sabia que o caminho dali para frente ainda teria desafios, mas uma coisa era certa. Acha que eu tinha recuperado o controle da minha história. Respondeu meu pai, e dessa vez, ninguém mais teria o poder de me tirar isso. Vamos tirar o dinheiro. Se você acompanhou essa história até o final, com tudo já sabe que, às vezes, é preciso ter coragem para colocar minhas malas e me despedir apenas com um aceno rápido. Agora eu quero saber de você. No meu lugar, minha irmã apenas me lançou um olhar de puro desprezo, ou teria tomado outra atitude, estivesse cometendo um crime. Deixe sua opinião nos comentários. Vou adorar uma mistura de alívio e tristeza. E me conta também de qual cidade você está assistindo essa decisão já estava tomada. Possa deixar um coração no seu comentário. Até o último momento. Se essa história te prendeu alimentar o orgulho e a cobiça de curtir qualquer laço de afeto. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos. Quando cheguei ao apartamento, subi até o 12º andar do canal para não perder nenhuma história emocionante cheia de reviravoltas da cidade e o silêncio me receberam como um abraço com seus amigos e familiares para que eles também conheçam essa trama e participem dessa conversa. Meu começo. Sua interação é muito importante para que nosso canal continue crescendo e trazendo histórias que mexem com a gente, com mensagens de um número conhecido. Às vezes, até nos inspiram a agir diferente. Sua irmã está chorando. O vendedor não vai segurar o carro. Curta, inscreva-se e compartilhe. Você podia pelo menos pagar o restante para não ficarmos no prejuízo. Você faria igual ou não? Não respondi. Pouco depois, outra mensagem. Cancelaram o pedido. Perdemos parte da entrada. Isso é culpa sua. Sorri de canto. Eles haviam confiado tanto na ideia de que poderiam me manipular que se colocaram em uma situação insustentável. E agora, além de não terem o carro, ainda amargavam a perda do valor da entrada. Mais tarde,
Lucas me ligou para confirmar nossa reunião com potenciais investidores para a startup. Ele estava animado, e eu também. Essa nova fase não era apenas sobre dinheiro, era sobre independência e construir algo com quem realmente acreditava em mim. Do outro lado da cidade, eu podia imaginar a cena, meus pais irritados, minha irmã frustrada e todos se perguntando como tinham perdido o controle da situação. Eles, que sempre ditaram as regras, agora precisavam lidar com as consequências das próprias escolhas, e, pela primeira vez, sem que eu estivesse lá para salvar. Deitei-me na cama nova naquela noite, olhando para o teto e sentindo um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, eu estava livre. Livre das críticas, da indiferença e da obrigação silenciosa de agradar a todo custo. E, no fundo, sabia que, mesmo que um dia tentassem se reaproximar, nada seria como antes. Porque, naquele momento, mais do que nunca, eu entendia, meu valor nunca dependeria da aprovação deles. Eu tinha construído minha vida sozinha, e agora, finalmente, vivia para mim. Se você acompanhou essa história até o final, já percebeu que coragem e determinação fazem toda a diferença quando precisamos nos libertar de situações que nos fazem mal. Agora me conta, e se fosse você no lugar dessa filha, teria tomado a mesma atitude? Teria coragem de dizer não e seguir sua vida sem se deixar manipular? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e já deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam e reflitam sobre essa história. Ah, e não esquece de comentar de qual cidade você está assistindo este vídeo. Vou adorar saber até onde nossas histórias estão chegando e, claro, vou deixar um coração especial no seu comentário. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo conteúdos que emocionam, inspiram e fazem refletir. Então, bora interagir!